Eu sou Sandra Moura, idealizadora do projeto Singularidade. Uma proposta que nasceu para o feminino, o ser mulher. Sabe aquela proposta de tocar lá dentro do nosso ser, da nossa essência feminina, a essência da mulher? Essa é a proposta Singularidade, para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos enxergar, descobrir quem nós verdadeiramente nascemos para ser. Eu sou casada há 37 anos, eu tenho um filho de 26 anos, minha formação acadêmica é advogada, trabalhei muitos anos na advocacia e venho de uma história de vida, a minha infância, meu nascimento, minha infância, minha juventude, até o início da minha vida adulta, foram marcados por questões relacionadas à falta da identidade, a inseguranças a respeito da identidade, de quem eu sou e do meu propósito de vida. E por 30 anos, mais ou menos, ao redor dos 30 anos, por volta dos 30 anos, eu tive uma experiência que marcou a minha vida, de uma forma que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Ela trouxe sentido à minha existência, ela trouxe sentido ao meu ser, ela trouxe sentido à minha identidade. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus de uma forma que eu nunca pensei que pudesse acontecer. E a partir desse tempo, eu comecei a obter respostas para as perguntas que eu tinha. Perguntas existenciais. Quem eu sou, para que eu existo, por que eu existo e para onde eu vou. Por quê? Porque toda a minha infância, todas as minhas questões pessoais, elas sempre foram ligadas a uma dúvida de quem verdadeiramente eu era e por que eu havia nascido. Quantas vezes eu me pensei perguntando por que eu existo? Que sentido faz a minha existência? Quem eu sou? O meu nome, a minha figura, a minha imagem, elas na verdade, pelo contexto, pela minha história de vida, pela forma como eu fui criada, não eram algo concreto, não era algo sólido onde eu podia tocar. Eu vou começar a chorar. Aonde eu podia tocar. Eu não tinha essa convicção, essa certeza que tantas vezes alegra os corações, que tantas vezes dá uma visão, um propósito de uma vida. Não foi assim, dessa forma como eu fui criada. Bem pelo contrário. Eram conceitos que reprimiam, eram rótulos que roubavam e que tirava a essência de quem verdadeiramente eu era. Sabe aquela espontaneidade que uma criança tem, que um adolescente tem, que uma jovem tem? De alguma forma isso tudo havia sido roubado de mim. Eu não encontrava um ponto de apoio, eu não encontrava uma âncora para a minha existência. E aí eu tive essa experiência ao redor dos 30 anos, que mudou drasticamente a minha vida, mudou a forma de eu enxergar a mim mesma, mudou a forma de eu enxergar as pessoas e enxergar o mundo. E depois desse processo, eu comecei a me encontrar com jovens, com mulheres, que traziam questões, que faziam perguntas e tinham dúvidas e sofriam por pontos e aspectos pelos quais eu também já havia passado. E eu comecei a ajudar, comecei a perguntar, comecei a orientar, comecei a ajudá-las a saírem desse processo. E a partir daí, começou a surgir um desejo muito forte dentro de mim de continuar ajudando mulheres a alcançar os seus propósitos, a identificar seus objetivos, a terem suas almas curadas, saber quem elas realmente eram e todo o potencial que estava lá dentro de alguma forma foi travado, foi trancado, não desenvolveu. E aconteceu algo muito especial, algo muito forte na minha vida, um momento que marcou. Um dia eu estava conversando com uma amiga, uma conversa assim, normal, e ela perguntou qual é o restaurante que você gosta de ir? E eu pensei no restaurante, mas no momento em que eu fui dar resposta para ela, me veio, não, esse restaurante é o teu marido que gosta. Aí eu pensei em um segundo restaurante, e no mesmo momento me veio um pensamento, não, esse é o teu filho que gosta. E eu me constrangi, e a amiga viu que eu fiquei constrangida. Eu não sabia dizer
qual era o restaurante que eu gostava. E aí, para quebrar aquele constrangimento, ela perguntou, tá, e qual é a comida que tu mais gosta? E eu pensei, esse também era a comida que meu marido gostava de comer, era a comida que meu filho gostava de comer. E aí ficou aquela pergunta, e você? Qual é o teu restaurante? Qual é a tua comida? Qual é o teu desejo? Essa pergunta despertou em mim um desejo de me conhecer mais. E aí eu comecei a perceber o quanto o dia a dia, os nossos afazeres, as nossas atividades, nossa profissão, nossas funções, os papéis que nós desempenhamos e que nós fazemos tanta força para ser bem-sucedida nesses papéis, o quanto eles acabam roubando da nossa identidade, roubando da força que nós temos, roubando do autocuidado, roubando do amor próprio, roubando daquelas coisas pequenas do nosso dia a dia. Nós começamos, por causa disso, a nos colocar em segundo plano, terceiro plano. Nós formamos um estilo de vida onde eu não sou a protagonista. E eu percebi, através dessa experiência que eu tive, o quanto alguns conceitos, o quanto algumas definições, elas começam a fazer parte da nossa vida. Vou dar um exemplo. Nós falamos muito da submissão da mulher. Nós falamos muito do papel, que nós precisamos desempenhar como uma esposa virtuosa, como uma mãe exemplar. E nós focamos nisso. Uma profissional que se destaca. E nós focamos em fazer. Então eu começo a fazer, a desempenhar, a querer desempenhar esse papel, a fazer, a cumprir essa tarefa. Mas nós começamos a esquecer da nossa essência. Nós esquecemos de quem nós somos. Muitas vezes nós aprendemos a desenvolver a nossa identidade através de uma performance, através do fazer e não do ser. E vai chegar um momento da nossa vida, um ciclo da nossa história, que nós vamos cair em si. E nós vamos olhar e vai dizer, bom, eu faço ou eu sou? E aí nós vamos ver que nós fizemos muitas coisas, mas nós verdadeiramente não somos. E dessa experiência, então, surgiu Singularidade. São quase 30 anos trabalhando com mulheres, aprendi a ouvir, a reconhecer dores, preocupações, medo, ajudando a descobrir propósitos, talentos. O Singularidade vem como uma resposta a ajudar mulheres a desenvolverem o seu próprio eu, a sua própria identidade, encontrar significado para a sua existência, reconhecer o seu propósito de vida. Quando o Singularidade iniciou, não era o desenvolvimento dele não era dessa forma. Era presencial para algumas mulheres, abordando alguns tópicos. Mas a pandemia nos fez enxergar de outra forma. E um determinado dia eu fui desafiada. Foi jogada sobre mim uma responsabilidade. E eu olhei para aquela situação e eu pensei, ou eu largo ou eu avanço. Foi um desafio. E eu resolvi avançar. Eu resolvi, apesar das circunstâncias, apesar do momento em que eu estava vivendo, eu resolvi avançar. E surgiu o Singularidade da forma como você está conhecendo hoje. Nas mídias sociais, esse espaço de interação onde nós podemos trazer as questões femininas de todos os aspectos. E a minha expectativa é que muitas outras mulheres elas possam se conhecer, que elas possam ser impactadas pela verdade de quem elas são e de quem elas nasceram para ser.